Olá pessoal, Namastê, muita paz a todos. É com grande alegria que nós estamos aqui com esse nosso novo encontro, né? Nessas palestras online gratuitas que nós temos feito aí para todos vocês. O tema que nós vamos abordar hoje é um tema bastante ligado à ufologia, aos seres extraterrestres, né? Muito bem. Antes, eu gostaria de dar os avisos para vocês aí, né? Fazer alguns convites, tá? Para que vocês possam entrar em nosso site. Nosso site está bastante renovado, houve mudanças estruturais na parte de compras, de pagamento, está muito mais fácil você acessar. Muito material legal lá, muitos combos para você poder comprar e anunciar o nosso curso de meditação Zen, que nós vamos começar no dia 22 de maio, todas as segundas-feiras, durante 6 meses, né? Onde nós estaremos a cada segunda-feira desenvolvendo uma técnica diferente de meditação, ok? Então, nós vamos estar trabalhando intensamente para levar a espiritualidade e a prática espiritual a todos vocês. Então nós estaremos durante 6 meses, todas as segundas-feiras, conectados, online, batendo esse papo, respondendo perguntas e desenvolvendo essa prática e esse exercício de meditação. Serão 23 técnicas de meditação que nós estaremos desenvolvendo e passando para todos vocês. Ok? Muito bem. Tá? Para quem é da região de São Paulo aí, amanhã nós estamos com 2 conferências aí em São Paulo, uma no sábado e outra no domingo, no Espaço Consciência Cósmica da Eliane de Araújo, tá? No sábado às 19 horas nós estaremos com uma palestra O Poder Secreto dos Mantras, tá? E no domingo às 10 horas da manhã nós estaremos com o tema As Curas Espirituais com auxílio dos seres extraterrestres, tá? Então é um tema bastante interessante de como os extraterrestres têm nos ajudado em muitos centros espirituais nos trabalhos de cura, ok? Então é isso aí, tá? Então tá dado esse recadinho para vocês aí, fiquem conectados, fiquem antenados. No próximo sábado também, né? Não amanhã, mas no próximo sábado nós estaremos às 16 horas aqui com um seminário online ao vivo com o tema As 7 Chaves para a Transcendência Espiritual. Ok? Então fique conectado para participar com a gente desse seminário também, voltado ao desenvolvimento interior, voltado à prática budista de certas sendas ensinadas por Buda. Tá? Então fique conectado para estar participando com a gente dessa jornada, sempre voltado à espiritualidade, sempre voltado ao despertar de nossa consciência espiritual. Ok? Muito bem, é isso aí. Então vamos para o nosso bate-papo de hoje, tá ok? Muito bem. Nós estamos entre vós. Eu já vou já explicar para vocês aonde aconteceu isso e como aconteceu isso. É muito inusitado, tá? Primeiro, eu quero começar, né, colocando uns pontos importantes aqui para vocês. O primeiro dele é o seguinte, tá? Muito importante, a gente vai basear nesse princípio para a gente estar conversando aqui. Médium não tem poder. Isso é uma coisa muito importante. Porque as pessoas, né, elas começam a falar: mas você é médium, tá? Por que você não ganha na Mega Sena então? Por que você não tem poder? Por que os ETs não fazem isso? Por que vocês não fazem aquilo por você? Por que não materializam um diamante para você ficar rico e milionário? Essas coisas todas, né? Muito bem. Segundo ponto, nunca confundir médium com sábio. Ok? Às vezes existe uma diferença muito grande entre médiuns e sábios. Ou seja, para quem pesquisa mediunidade no Brasil, para quem andou em tantos centros espíritas pelo Brasil, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Tá?
Existem sábios que não são médiums. Ok? Isso é muito importante entender. Existem sábios que não são médiums. Existem muitos mestres, né, grandes mestres da humanidade, né, grandes mestres mesmo, que mostraram uma sabedoria incrível em termos de vivência de vida, na filosofia oriental, e nenhum deles se mostraram médiuns, sensitivos, paranormais, dialogando com espíritos, ou falando com espíritos, ou falando de projeção astral, ou de eventos dessa natureza. Ok? Muito bem. Então, é muito importante vocês terem essa relação. Nós temos muitos médiuns aqui no Brasil que são pessoas muito humildes, pessoas muito simples, né? E, no entanto, possuem uma mediunidade fantástica, uma abertura de clarividência, uma visão com espíritos, os diálogos com espíritos. E, às vezes, esses médiuns servem de canais em centros espíritas para receber entidades espirituais de luz. Então, quando eles estão incorporados, quando eles estão transmitindo os espíritos de luz, esses médiuns são fantásticos, transmitem conhecimentos maravilhosos. Mas, quando esse indivíduo está, somente ele, através da sua cultura, da sua vida e do seu conhecimento, ele não se mostra tão sábio. Ele se torna uma pessoa comum, uma pessoa humilde, uma pessoa simples e às vezes até sem cultura. Eu conheci muitos médiuns, né? Eu conheci muitos médiuns muito humildes e muito simples. Por exemplo, aqui em Limeira, né, tem um centro espírita fundado por uma senhora que ela era totalmente analfabeta. Mas era uma médium fantástica, uma clarividente sem precedentes. Eu aprendi muito com essa senhora. Ela me ajudou muito no desenvolvimento da minha própria mediunidade, nessa própria relação com os seres extraterrestres, porque ela via todas as aparelhagens que os Greys instalavam em mim, que os ETs instalavam em meu corpo, e ela via tudo isso, né? E ela fundou um centro espírita há mais de 40 anos aqui, e hoje o meu irmão e a minha irmã praticamente ajudam a dirigir esse centro espírita. São médiuns também que trabalham intensamente nesse centro kardecista. Ok? Muito bom. Tá? Então, nós precisamos entender e separar essas duas coisas. Tem médiuns com uma capacidade de evidência, com uma capacidade de percepção fantástica, mas não tem uma cultura, não tem uma formação cultural aqui. Às vezes ele não consegue dialogar. Se você lhe leva ele num programa de televisão, ele fica muito humilde e simples, não sabe dialogar com as pessoas mais intelectualizadas, que pressionam, que deixam o indivíduo sem saída, coitado, porque às vezes ele não tem muita estratégia para dialogar com pessoas mais intelectualizadas. Mas isso não o desmerece em absolutamente nada. Ok? Agora, o que é raro, o que é extremamente raro, é acontecer um sábio ser médium. Aí você tem uma coisa que na China ou na Índia nós dizemos um ser iluminado. Ele é um ser quase que completo, né? Porque ele possui uma grande sabedoria e ainda os seus canais estão abertos para dialogar com o plano superior, tá? Com os mestres de luz. E aí esse indivíduo ele se torna um grande ser aqui na Terra, de uma grande importância para a nossa civilização. Um grande avatar até, para iluminar, para levar o conhecimento a todas as pessoas. Tá? É uma coisa extremamente rara no planeta Terra nos dias de hoje. Já vou dizendo para vocês, eu não me considero nem um sábio, nem tampouco um iluminado. Já comi desde já. Eu sou um simples médium e um simples professor. Sabe? É muito importante eu me colocar nessa posição. Eu não sou nem um iluminado, nem um sábio. Eu sou apenas um professor, um cientista, um físico, que tem a carreira de ciência e tem a carreira da espiritualidade, nas práticas espirituais, desde muito jovem. Ok? Então vamos lá. Esse é o primeiro recado que eu queria deixar claro com todos vocês aqui. Tá? Muito bem. Para não confundir as coisas, né? Outra coisa que acontece, muito importante, através de muitos médiuns, é os espíritos que eles canalizam.
às vezes os espíritos que esses médiuns canalizam, chamados seus guias espirituais, eles não são pessoas de grande luz, de grande iluminação no plano espiritual, tá? Esses médiuns, eles trazem o necessário para resolver os problemas daquelas pessoas que eles vão interagir, tal, você está entendendo? E às vezes você fala, quantos médiuns eu não trabalhei, e eu fazia perguntas para os seus guias e eles não sabiam a resposta. Ele fala, eu tenho que consultar os mestres da luz, eu tenho que consultar porque eu não sei nada disso, né? Eu trabalhei muito com um médium aqui na cidade de Limeira, que era um contatado também, que foi abduzido, que está na palestra gratuita na internet, lá, o chamado caso Sr. Wilson Fernandes, né? Que era uma pessoa muito humilde, muito simples, mas extremamente honesta, e através da sua mediunidade, ele incorporava vários espíritos, né? E muitos deles eu pude conversar, dialogar com eles, e percebia que esses espíritos, eles mesmos diziam que eles não tinham muito conhecimento, que eles não tinham muita sabedoria, tá? Isso é comum no meio da espiritualidade, tá? É muito comum para quem estuda a espiritualidade a fundo mesmo, sabe que funciona assim, tá? Bom, outra coisa importante, antes da gente começar a nossa palestra, discutir a nossa palestra, outro ponto que eu preciso deixar claro. Ciência e espiritualidade. Pessoal que sempre questiona a gente aí. Veja bem, eu sou um cientista, sou um físico, me especializei na área de astrofísica e cosmologia, estudando mecânica quântica, estudando todas as teorias da relatividade de Albert Einstein, certo? O meu professor na Unicamp dessas linhas era o César Lattes, o famoso César Lattes, onde nós formávamos discussões homéricas, muitas discussões, nós trabalhávamos a ponto de sabermos as discussões profundas na física. Então nós sabemos o que é ciência e o que é espiritualidade. Então eu preciso deixar muito claro para vocês que ciência é uma coisa ligada vamos dizer assim, a pesquisa e a confirmação, né, estatística por muitas experiências repetitivas, e você acaba comprovando um fato e um fenômeno como algo real, como algo normal, ok? Já a espiritualidade, ela não é ciência, tá? É muito claro, vocês têm que ter claro isso na cabeça, que espiritualidade não é ciência. A espiritualidade está muito mais próxima da religião e de uma coisa que nós chamamos da fé. Ok? Então, você não pode confundir isso. As duas coisas são coisas muito diferentes. E eu, como cientista, eu sei disso. Eu, como médium, como espiritualista, eu sei qual é a diferença entre uma e outra e aonde está a separação delas. Eu sei aonde termina a espiritualidade e onde começa a ciência. Aonde termina a ciência e onde começa a espiritualidade. Isso é muito importante as pessoas terem em mente. Agora, existe um grupo de cientistas, eu faço parte disso, nós estamos tentando, veja bem, fazer uma ponte entre ciência e espiritualidade. Eu até publiquei um livro chamado Física Quântica e Espiritualidade, onde nós estamos tentando, através das equações de Albert Einstein, através do começo da física quântica, com as ideias de de Broglie e tudo mais, dos grandes físicos, criar uma ponte para entender fenômenos da espiritualidade, tentar entender a vida após a morte e tudo mais, ok? Mas é uma tarefa extremamente difícil, porque são duas coisas muito distantes, que nós estamos tentando agora ver se a gente consegue fazer uma conectividade entre a visão da espiritualidade e a visão da ciência. Vocês já viram quando eu fiz uma palestra aqui gratuita para vocês sobre as dimensões espirituais? Veja a grande confusão que existia. Os espiritualistas tinham uma visão do que era dimensão, quinta dimensão, quarta dimensão, e a ciência e a física tem uma outra visão completamente diferente disso. Então não há diálogo, não há conversa entre cientista e espiritualidade. Por isso que no meio da ufologia, a gente vê uma divisão muito grande entre os ufólogos que trabalham com a visão científica da ufologia e aqueles
espiritualistas que trabalham com a ufologia e com os seres extraterrestres, com contatos, com paracontatados com seres extraterrestres. Então é claro que, a mesma forma que a ciência tem uma visão, a espiritualidade tem outra. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado e saber separar essas duas coisas e não misturar essas duas coisas. Tá ok? Muito bem. Todas as vezes que você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, quando você tem um médium, e esse médium não é sábio, ele não tem uma certa sabedoria, ele não conhece ciência, ele não conhece filosofias, outras filosofias, é uma pessoa às vezes muito voltada ao cristianismo, aquela visão que ele aprendeu, aquela visão bastante enraizada da Igreja Católica, e ele simplesmente se torna um médium e vai trabalhar dentro de outras linhagens da mediunidade, como a Umbanda, quanto ao Kardecismo, Candomblé. Muitos médiums são assim, entendeu? E o que acontece? Esse médium, né, ele não vai conseguir conversar de ciência com você. Ele não vai dialogar, não adianta você querer dialogar com ciência com ele, que não vai dar certo, ele não entende ciência, ele não está na cabeça dele. Ele é um indivíduo que está mais voltado para a fé, mais voltado para a sua religiosidade, para a sua espiritualidade. Tá? E ele vai construir toda a sua jornada, toda a sua visão de mundo, baseada na sua experiência mediúnica. Ok? Agora, um sábio sem mediunidade é um problema também, porque ele não é completo. Ele não é completo. Tá? Eu vejo esse problema, por exemplo, você vê muitas linhas budistas, muitas linhas na Índia, muitas linhas filosóficas em outros lugares, e debate, conversa, e é legal. Eu estou só dizendo que é incompleta. E vou mostrar que a nossa ciência também é totalmente incompleta, por causa desse fator. Então, um sábio sem mediunidade, ele tem um grande cabedal de material, sabe dialogar, sabe conversar, sabe fazer um trabalho maravilhoso aqui, sabe escrever muitos livros até. No entanto, vai lhe faltar a verdadeira visão da realidade subjetiva, do outro lado, a visão das cidades astrais, a visão do nosso lar, o processo da reencarnação. Tudo isso para ele vai ser teórico. Ele não vai viver essa experiência na prática. E esse médium que não é sábio vive todas as experiências de percepção, de contato com espíritos, de uma realidade subjetiva, até contato com extraterrestres. Ok? De uma forma subjetiva. Muito bem. Então, veja bem. Da mesma forma, nós temos dois problemas aqui, muito graves. Esses dois indivíduos não são completos. Tá? É um sábio que, em determinada maneira, está em umas certas trevas. Ele não enxerga, não tem a terceira visão aberta. Ele não vê a realidade subjetiva ao seu lado. Tá? Então, eu fiz uma afirmação, certa feita, né, que eu dizia assim: a ciência só vai avançar quando os cientistas se tornarem médiuns. O que isso significa? Significa o seguinte, que a ciência, como ela está hoje colocada, ela é uma ciência nas trevas. Eu já vou explicar por que eu estou falando essa palavra tão forte. Porque todos os cientistas não são médiuns. Eles não entendem nada dessa coisa de mediunidade. Eles não têm uma visão do espírito, eles não têm uma visão espiritual, eles não saem fora do corpo, não fazem projeção astral, eles não têm nenhuma experiência mística. Então, toda a sua visão, toda a sua formulação científica, todas as maneiras de encontrar as verdades que eles buscam, são verdades baseadas na sua experiência materialista do mundo, da sua visão material de mundo. Então nós chamamos isso, que a ciência, ela é uma ciência das trevas. E é por isso que essa ciência não tem moral, essa ciência, ela faz bombas atômicas, ela faz armas, ela investe na indústria armamentista, e essa coisa toda. Porque os cientistas,
eles não têm essa formação espiritual profunda. Não estou dizendo todos, mas na sua maioria. Então, essa afirmação que eu acabei de fazer aqui, eu não estou fazendo uma afirmação do Laércio. Eu vou explicar para vocês de onde surgiu essa afirmação que eu estou fazendo aqui. Tá? Muito bem. Em 1984, eu ajudei a organizar um congresso dentro da Unicamp, presta bem atenção, um congresso dentro da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, com o seguinte título: Interação Mente, Espírito e Matéria. Vou repetir para vocês, vocês não sabem disso. Se tiver gente aqui que está assistindo, que participou desse encontro, desse congresso, dá um toque aí. Tá? Ó, é um congresso na Unicamp em 1984. Nós trouxemos gente do Brasil inteiro para debater. Foram 2 dias inteiros de congresso, manhã, tarde e noite. Esse congresso foi aberto pelo reitor da Unicamp na época, Aristodemo Pinotti, na época. E eu fui encarregado, Laércio, eu fazia parte da comissão organizadora desse congresso, de levar os esotéricos. Então veja bem quem eu levei dentro da Unicamp para fazer conferência para esse grupo de cientistas que estavam todos ali reunidos, que teve mais de 1000 pessoas no anfiteatro. General Moacir Uchoa falar sobre discos voadores para os cientistas. Segundo, levei o Gasparetto para fazer pintura mediúnica na frente de todos os cientistas. E eu fui encarregado de também levar o Valdo Vieira para falar sobre experiências fora do corpo e sobre mediunidade. O General Uchoa, eu levei ele 3 vezes na Unicamp, antes desse congresso, fazer conferência sobre ufologia. 3 vezes. Todas as vezes que eu organizava um congresso de ufologia em Campinas, que eu trazia o General Uchoa, o General Uchoa ficou hospedado em minha casa, todas essas vezes. Passamos a noite conversando, papeando, discutindo sobre ufologia, sobre espiritualidade, né? O saudoso General Uchoa, que eu tenho assim como um dos maiores ufólogos do Brasil, porque ele sempre fazia muito bem essa ponte entre a ufologia espiritual, a ufologia dos paracontactados, com a ufologia materialista, como a gente diz. Né? Muito bem. E cientistas, neurocirurgiões, físicos, matemáticos, químicos, todos participando. Eu lembro do Nubor Facuri, um médico da Unicamp, um neurocientista da Unicamp, falando sobre mediunidade também, né? Então, cientistas do Brasil todo, ok? Gasparetto pintando na frente dos cientistas, tudo filmado, tudo documentado, e todas essas conferências documentadas. O sucesso foi tão grande desse congresso, tão grande, que no ano seguinte, em 1985, a Unicamp patrocinou o encontro internacional com o tema Mente, Espírito e Matéria, trazendo cientistas do mundo inteiro. Bom, mas isso foi no Hotel Transamérica em São Paulo, não foi nem na Unicamp esse segundo. Esse segundo foi no Hotel Transamérica em São Paulo, patrocinado pela Unicamp. Ok? Porque naquela época a Unicamp não tinha um teatro suficientemente chique, bom. A Unicamp era muito brega nessa época aqui ainda. Hoje não, hoje tá bem arrumadinha, tá lá. Mas na minha época era um lixo a faculdade. Ninguém investia, era triste. Bom, 1985. No final, teve uma mesa redonda desse congresso. Presta bem atenção. No final, teve uma mesa redonda. Cientistas internacionais, físicos, neurocientistas do mundo inteiro para discutir interação, mente, espírito e matéria, que é exatamente tentando fazer uma ponte entre ciência e espiritualidade. Bom, na mesa redonda, sabe qual que é a conclusão dos grandes cientistas? No ponto onde todos os cientistas sentados reunidos, a conclusão foi essa, que eu vou falar agora para vocês acharem que eu, Laércio, estou falando besteira, que eu estou falando da boca para fora.
Não, não é assim. Todos os cientistas disseram assim, olha, a ciência está estagnada. Faz muito tempo que ninguém descobre algo nada novo, que não há um salto evolutivo na ciência, como a teoria da relatividade foi um grande salto e a mecânica quântica foi um grande salto. Mas depois desses dois grandes saltos, por exemplo, a física quântica não se conecta com a relatividade até hoje. Ninguém consegue estabelecer uma ponte entre essas duas correntes. Essa física está inacabada. E ninguém sabe como fazer essa ponte. É um exercício intelectual muito difícil. Então, nesse congresso, os cientistas disseram assim, a ciência só vai avançar, presta bem atenção, só vai avançar quando os cientistas passarem por uma experiência de expansão de sua consciência. Expandir a sua consciência. É o mesmo que dizer os cientistas se tornarem médiums. Porque nas trevas e no nível de capacidade mental que nós temos hoje em dia, a ciência não vai evoluir, ela não vai avançar. Porque os cientistas estão nas trevas. Nós temos um limite. A ciência ela avançou até hoje, a tecnologia dos celulares, da comunicação, ela avançou até hoje, porque é o que dá para fazer com a mente. Mas além, descobrir vida após a morte, extraterrestres, navegar pelas estrelas, romper a barreira das distâncias interestelares, isso é um salto muito gigantesco. Tá? E que só poderá ser feito a partir do momento que os cientistas abrirem sua consciência, se tornarem médiums, se tornarem videntes, se tornarem conscientes da vida após a morte. Olha que loucura o congresso. Cientistas falando isso. Eu tenho certeza que vocês que estão me ouvindo, jovens, vocês nunca tinham noção disso, que isso foi discutido dentro da universidade, que isso tudo está documentado em vídeo e está guardado lá na Unicamp, essas conferências. É só ir lá e pedir isso. Ok? Muito bem. Aonde eu quero chegar com tudo isso? Quando eu disse aquela frase, né? A ciência só vai avançar quando os cientistas se tornarem médiums, porque hoje nós fazemos uma ufologia, uma ciência nas trevas, e fazemos uma ufologia das trevas também. Aquela ufologia, se você não é médium, não é sensitivo, e você não vê o que está acontecendo ao seu redor, você não vê o plano espiritual, você não tem a mínima noção sobre a vida após a morte, todos os programas de ufologia acabam sendo igual aos programas da History Channel lá, certo? Termina o programa, ninguém chega a conclusão nenhuma, ninguém sabe o que aconteceu, e a dúvida é exatamente a mesma quando começou. Certo? A ufologia não avança. Ela fica caso, estudando caso, e ela não avança. Por que ela não avança? Porque o cientista não avança, porque o ufólogo não avança, porque não há uma expansão da consciência. Então eu quero que vocês entendam que a vida de um médium ela é muito complexa, ela é muito difícil, porque o médium ele é obrigado a viver num mundo onde a maioria não é médium. Eu sofri muito isso na minha vida, na minha pele. Eu como médium dentro da Unicamp. Eu sou médium desde criança, desde a infância. Que eu interajo, que eu sinto as coisas. E a minha mediunidade explodiu muito mais ainda quando eu fui praticar as artes orientais, o Tai Chi Chuan, meditação, me tornei vegetariano, fui praticar Kung Fu, fui praticar Yoga. A minha mediunidade explodiu muito. E eu nunca desenvolvi a minha mediunidade num centro espírita. A minha mediunidade ela foi desenvolvida dentro das práticas orientais, dentro da meditação. E aí o que aconteceu? Os espíritos que eu comecei a interagir, eles não eram espíritos, vamos dizer assim, entre aspas, cristãos. Eles eram budistas, eles eram chineses, eles eram taoístas, eles eram indianos. Então, eu sou um estudante fervoroso da Bíblia, eu fui católico desde a minha infância, e eu ia à igreja todos os dias, tocava violão na igreja para o padre. Entendeu? Eu sou um cara que eu li a Bíblia de ponta cabeça. Tá? Então eu tanto estudei a Bíblia, estudei os Vedas, estudei o Bhagavad Gita, que é parte dos Vedas, estudei os textos taoístas chineses, e os espíritos que contatavam o Laércio também me ensinaram muito, muito. Eu nunca falei disso nas minhas palestras, mas por mais de 15 anos, eu fazia uma reunião espiritual no meu espaço, todas as sextas-feiras à noite, começava às 11 da noite, depois que a gente tinha as nossas atividades, um grupo se reunia
E através da minha mediunidade e às vezes da mediunidade de outros médiuns que nós tínhamos no grupo, nós também recebíamos essa orientação do plano espiritual, recebíamos a orientação dos espíritos chineses, indianos, e recebíamos a orientação também dos seres extraterrestres. Muito bem. Agora que eu vou entrar numa história muito interessante, que vem esse título aí, Nós Estamos Entre Vós. De onde surgiu esse título e esse contato com os seres extraterrestres? Nós tínhamos um grupo aqui em Limeira, na década de 70, que nós começamos a trabalhar por volta de 71, 72, 73, eu era muito moleque e adorava isso daí, e eu tinha um grupinho, e nós nos reuníamos. E quando eu montei a minha academia de Kung Fu, que foi em 77, as nossas reuniões eram dentro da minha escola de Kung Fu, depois a minha escola transferiu para a minha própria casa, e na minha própria casa eu dava as aulas de Tai Chi, Kung Fu, e nós fazíamos essas reuniões mediúnicas, essas reuniões de estudos espirituais, mediúnicos com médiuns, eu e mais 2 médiuns que trabalhávamos juntos. Posso até citar seus nomes, porque são 2 grandes amigos que já partiram. Uma se chamava Margarida Maria Vaz, e o outro se chamava Gilson Bastelli. 2 médiuns maravilhosos, fantásticos. O Gilson, esse médium, também esteve nesse congresso, Interação Mente, Espírito e Matéria na Unicamp. O Valdo Vieira, quando viu esse menino, olhou para ele sem conhecer ele, assustou com ele, não sabia o nome, nunca tinha visto antes. Ele olhou para esse menino e falou: puxa vida, nunca vi um brilho tão grande nessa aura assim. Estou diante de um grande médium, ele falou. Desse menino que era do nosso grupo, que acompanhava o nosso trabalho. Muito bem. Aonde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar para mostrar para vocês que a vida do médium não é fácil. Que o médium interagir com o nosso mundo materialista de hoje é muito difícil. Principalmente, quando vocês assistiram o filme sobre a vida de Chico Xavier, vocês viram o quanta dificuldade o Chico Xavier passou na vida, o quanta pressão ele passou na vida da Igreja Católica, principalmente na época. Quem assistiu o filme dele sabe. Quanta pressão dos intelectuais. E quando o Chico Xavier era levado no programa Pinga Fogo, nesses programas de televisão, aqueles repórteres marxistas, todos ateus e materialistas caindo de pau em cima do Chico Xavier, todos com aquela visão primária de que o Chico Xavier não passava de um grande charlatão. Essa era a postura dos intelectuais que entrevistavam o Chico Xavier nos programas de televisão, na revista Cruzeiro, na revista da época. Entendeu? Então, as pessoas já vinham com pedras na mão, porque acreditavam que aquele indivíduo não podia existir, aquele médium não podia existir. Então, eu percebia que o Chico Xavier, mesmo não tendo uma cultura universitária, não sendo um indivíduo médium com uma extrema cultura, mas a gente percebia que ele tinha uma meiguice, ele tinha uma suavidade para responder as perguntas e uma beleza para responder as perguntas como ninguém. Olha que coisa maluca, num programa Pinga Fogo de televisão, com todos aqueles intelectuais marxistas, aqueles intelectuais materialistas, tá? Porque eu conheço todos aqueles caras que faziam as perguntas e sei que todos eram marxistas, na sua maioria, tá? Então, quando esse indivíduo chegou na televisão e falou assim: olha, o Emmanuel está aqui do meu lado, né? Olha só. O Emmanuel está aqui do meu lado, eu estou conversando com ele, ele está aqui ao meu lado, estou vendo ele, estou entendendo. Imagine isso para a cabeça daquelas pessoas que estavam nas trevas, que eram materialistas, que não viam nada. Você ouvir de um médium simples e humilde, lá do interior de Minas Gerais, que tem um ser fora da matéria, existindo, vivendo fora da matéria, aqui ao nosso lado agora, dialogando e conversando comigo. Isso aí era um desabe na cabeça dessa visão dos jornalistas, dessas visões marxistas, ateia em todos os aspectos, e negando completamente a espiritualidade. Agora você imagine, pessoal, você imagine se o Chico Xavier, num programa de televisão desse, fala: não, pessoal, tem um Grey aqui do meu lado, pequenininho, desse tamanho, é extraterrestre. Bicho! Aí pronto, aí fechava o programa de televisão, ia todo mundo embora, acabava aquele negócio.
Porque na época do Chico, o fato de você admitir um diálogo com o espírito, o fato de você admitir vida após a morte, já era uma maior, vamos dizer, desafio para toda a sociedade brasileira, para toda a sociedade internacional. Era um desafio enorme. Então, o Emmanuel, ele regulava muito o que ele passava para o Chico Xavier. Ele regulava muito como esse conhecimento ia para frente, como vinha para a sociedade. Porque o próprio comando espiritual do Projeto Terra, ele não permite que certos conhecimentos cheguem à superfície por causa da lei do karma. Todos estamos vivendo dentro de uma lei do karma e o planeta está dentro de uma ordem muito bem estabelecida. E esses grandes médiuns faziam parte de um grande projeto de Valdo Vieira. Olha, não importa o caráter de cada um, eu não estou discutindo o caráter pessoal de cada médium. Eu já falei para vocês, médium não é sábio. Médium são pessoas comuns, cheias de defeitos, cheias de problemas, cheias de dificuldades. Entendeu? Tá? Então, o que acontece? O médium, ele vive num mundo completamente particular. E eu sei disso porque eu vivo nesse mundo há muitos anos. Tinha época que eu me abria, eu conversava com as pessoas, eu ia para congressos, congresso de ufologia. Mas eu vou explicar para vocês por que eu parei de ir para congressos de ufologia e para congressos até de espiritualistas. É muito raro eu ir para um congresso. É muito raro. Às vezes tem pessoas muito amigas que insistem tanto, não, Laércio, vai, tem muita gente querendo te ouvir, querendo te ver. A gente acaba dando um jeitinho e acaba indo, tá? Muito bem. Então vamos lá. Eu vou explicar para vocês essa história. Nós estamos entre vós, para vocês verem a dificuldade que o médium tem no meio da ufologia. Se já no meio da espiritualidade comum, de falar com o espírito, já é complicado, a sociedade já não está preparada para isso, a quantidade de materialistas que tem, que não entendem a experiência do médium é tão grande. Então, quanto mais voltado ao paracontactado, ao contactado com seres extraterrestres, né? Então, vamos lá. Nós tínhamos o grupinho, né? que eu já disse para vocês, né? E nós já estávamos acostumados a manter contatos não só mediúnicos com os seres extraterrestres, com os seres altos de 2,5 metros de altura e com os Greys também, que sempre estavam conosco. Ok? E esse grupo se reunia toda semana, nós íamos fazer vigílias ufológicas aqui em Limeira, no mato, aos finais de semana. Vivemos experiências de avistamentos de naves físicas nos acompanhando, nas quais vocês sabem que eu tenho essas palestras aí na internet gratuita. São os casos Limeira e muitos outros casos que uma nave pousou aqui na cidade de Limeira, deixou marcas no solo. E é um trabalho que tudo tinha a ver com aquilo que a gente estava fazendo dentro das pesquisas ufológicas aqui na cidade de Limeira, estado de São Paulo. Então, só para dizer para vocês que o nosso grupo, ele já tinha contato com os Greys, já tinha contato com os seres extraterrestres e tinha contato com os espíritos. Então, vocês têm que entender que a mesma realidade que vive os espíritos é a mesma realidade que vive os seres extraterrestres. A partir de um momento que eu comecei a fazer uma declaração, e aí foi um rompimento mesmo com a chamada ufologia casuística, ou com alguns amigos ufólogos meus, né, na linha da ufologia. E são pessoas que faz mais de 30 anos que eu não os vejo. Eu não os vejo, não sei o que se passa, a gente não tem contato, sabe? Eu não tenho, assim, nunca tive nenhuma treta com ninguém, nunca tive briga com ninguém, nunca tive discussão ferrenha com ninguém, nunca. As divergências, se existem, são só realmente ideológicas. Ideológicas do ponto de vista do fenômeno em si. Então vamos lá. Em 1979, o general Moacir Uchoa organizou o primeiro CIUFO, o primeiro Congresso Internacional de Ufologia em Brasília. E 4 anos depois, ele repete em 83 o segundo CIUFO, com a ajuda agora do Paulo Cronenberger, que era também um grande indivíduo que organizava conferências
ufológicas internacionais, e ele tinha um parâmetro, ele convidava todas as correntes ufológicas, assim como o General Uchoa também. O General Uchoa convidava João Pio da Meira Prado, convidava Gasparetto a fazer pintura mediúnica nesse congresso, sabe? Um monte de esotéricos, né? Luiz Gonzaga Scortese, que é um grande paracontactado também. Então o General Uchoa fazia questão de convidar todas as correntes ufológicas para se manifestarem num congresso. Eu também fui convidado para fazer conferência nesse congresso, desde o primeiro CIUFO e até o segundo CIUFO. Tá? Então, num desses congressos, desses dois internacionais, estava presente o James Hurtak. Alguém já ouviu falar do J. Hurtak? Vocês assistiram o filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau e viu aquele sonzinho lá? Pá, 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 pá. Aquele som mântrico, o Spielberg, quando foi fazer o filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que era o diretor e o produtor do filme, né? O Spielberg, ele foi atrás de consultores. E ele foi atrás de 3 consultores na época. O James Hurtak, o J. Allen Hynek, que é um astrofísico que fez parte do projeto Blue Book, da Força Aérea Americana. Esses caras estiveram no Brasil aqui nesses congressos. E o James Hurtak era o mais esotérico, era o mais místico, porque ele é um rabino judeu, além de ser físico. O James Hurtak é físico. Vocês devem conhecer ele hoje, que ele tem um livro dessa grossura, assim, chamado As Chaves de Enoque, que muitos grupos aqui no Brasil estudam, trabalham esse livro, e de vez em quando o James Hurtak sempre está no Brasil aqui dando cursos em cima desse livro As Chaves de Enoque. Muito bem. O James Hurtak, então ele fez o seguinte, ele chegou para o General Uchoa e falou: General, nós queremos convidar todos os conferencistas e seus acompanhantes para uma vigília ufológica aqui em Brasília. Arruma uma fazenda, um lugar aí, que nós vamos sábado à noite, 10 horas da noite, nós vamos todo esse grupo, que eu vou coordenar uma vigília ufológica. Ah, legal, puta, todo mundo, puta, que massa, né? E ele falou assim: leve câmeras, máquinas fotográficas, filmadoras, porque fenômenos podem acontecer e nós podemos filmar os discos voadores e ter aquela coisa toda. Muito bem. Aí chega o dia, todo mundo vai, olha, comigo, foi comigo, tá? Esse médium que eu falei para vocês, que era do meu grupo, e um outro indivíduo que estava comigo, que era um capitão do Exército de Campinas, chamado Capitão Barbosa. Esse Capitão Barbosa, do Exército de Campinas, ele não largava do meu pé. Aonde eu ia, ele ia. Aqui em Campinas, qualquer lugar que fosse dar uma palestra, conferência, esse capitão estava junto. Esse capitão me levou a fazer várias conferências sobre ufologia na Escola de Cadetes do Exército de Campinas, onde os próprios oficiais do Exército de Campinas participavam, o próprio general na época participava com a gente e gostava muito desse tema ufologia. Então esse capitão estava conectado, mas ninguém sabia que ele era capitão do Exército, que estava lá no Congresso Internacional de Ufologia, né, vendo tudo que acontecia, e certamente depois ele relatava lá para o general tudo que tinha rolado, né? Mas era um indivíduo que participava do meu grupo, estava presente nas nossas reuniões mediúnicas e tudo mais. Bom, agora que vem a história que eu quero colocar para vocês aqui. Nós estamos no campo, todo aquele grupo de umas 80 pessoas, aí o James Hurtak, todo mundo pegue na mão, vamos dar um círculo, vamos cantar uns mantras. E aí começamos a cantar mantras, começamos a cantar, fazer exercícios respiratórios, fazer uma série de coisas. Só que nesse inteirinho, 20 minutos depois dessas práticas, os nossos amigos espirituais começaram a aparecer. Primeiro uma quantidade de espíritos humanos. Depois vieram os Greys. Devia ter uns 18 Greys
que se aproximou de nós, tudo no campo espiritual. E devia ter uns 3 ou 4 amigos de 2,5 metros de altura, de outra raça extraterrestre. Tudo já ali. Enquanto nós já estávamos concentrando, cantando mantra. Essa é a diferença do médium. O problema do médium é que ele está num universo diferente das pessoas comuns que nada veem. Então isso é muito complicado para nós. E eu era muito jovem na época ainda. Eu era uma pessoa que ninguém conhecia, ninguém sabia quem eu era. O Gilson muito menos, outro médium que via tudo. E vocês vão entender o porquê dessa frase, nós estamos entre vós. Na hora que o James Hurtak falou assim para todos, bom, terminou 1 hora de exercícios, terminou, agora vocês fazem o seguinte, vocês olhem, o céu estava muito bonito, super estrelado, tá? Ele falou assim, vocês peguem suas câmeras, máquinas fotográficas e vamos vigiar o céu, que algum fenômeno pode acontecer. Então, todos pegaram suas câmeras e ficaram tudo olhando para cima, todo mundo olhando para cima. De repente, o meu amigo Gilson me cutuca e mostra para mim, dando risada, Laércio, olha lá os Greys. Todos os Greyzinhos estavam assim, olhando para o alto, ó. Todos os Greyzinhos estavam também olhando para o alto, procurando alguma coisa lá em cima. Eu comecei a rir, o meu amigo começou a rir também, e a gente não sabia o que fazia. Aí, um dos Greyzinhos se aproximou de nós e falou assim, Laércio, fala para eles que nós não estamos lá no céu. Fala para eles que nós estamos entre vós. Olha só de onde surgiu a história de nós estamos entre vós. Olha, fala para eles que nós estamos entre vós. Eu olhei para o Greyzinho assim e falei assim para ele, eu não vou falar não. Eu não vou falar não, você acha que eu vou falar? Os caras vão dar um piti em mim aí. Quem sou eu, né? Tá o maior cientista aí, James Hurtak, tá Heine, tá um monte de gente famosa. Eu sou um ninguém sabe quem que eu sou. Por que eu vou chegar para todo mundo e falar, vocês estão tudo errado, não tá lá, os ETs estão aqui entre nós agora. Até eu brinquei com ele, fala, você. Ele riu para mim, porque ele sabe que ele não pode fazer isso. Ele não sabe que ele não pode romper essa barreira. Ele não pode, porque daí seria uma interferência direta dos seres extraterrestres da nossa civilização. Se eles ali fazem um fenômeno, estoura a bola de luz, ou uma nave chega e passa no meio daquela vigília toda, aquilo ali é um auê. Aí uma interferência direta das forças extraterrestres. Então, vocês não têm noção como nós ficamos constrangidos. Nós ficamos muito constrangidos. E falei assim, o que a gente vai fazer agora, né? No meio de todo esse pessoal, no meio de toda essa intelectualidade, dessas grandes autoridades ufológicas, e nós estamos acuados devido à nossa mediunidade. E o pior não era isso. O pior é você sentar lá no congresso, assistindo as conferências, e você vê os espíritos andando no palco, os espíritos andando no corredor, e você vê os ETs no palco, os ETs em todo o congresso. Gente do céu, isso fez com que eu desistisse totalmente de ir para os congressos. Eu não tinha mais como ir para os congressos. As trevas dos conferencistas, as trevas das pessoas que estão ali não veem, porque os caras estão do lado, que os ETs estão ali do lado, eles estão discutindo uma coisa, e os caras estão ali do lado, olhando e acompanhando o tempo todo. Isso para mim me deixou tão angustiado, e quem sou eu de chegar lá na frente e falar, gente, vocês estão nas trevas, os caras estão aqui do lado, e vocês não veem isso. Só que o general Shoa sabe disso, o general Shoa sabia disso. Nós sentávamos, general, olha, está acontecendo isso, general Laércio, eu sei, mas a gente tem que maneirar, a gente não pode falar essas coisas, o povo não está preparado para essas coisas. O próprio general falava isso, porque o general sentia a presença dos ETs lá. O general sentia a presença dos seres o tempo todo ao nosso lado. Né? Eu conheci o general, esse general místico, esse general médium, eu conhecia esse general, que nos próprios congressos a gente tinha que maneirar o que nós podíamos estar percebendo, porque o povo não estava pronto.
Imagine você sentado e falar, gente, os ETs estão todos aqui ao nosso lado, eles não estão dentro de disco voador, não estão dentro de nave. É uma questão de abrir a percepção e dialogar, interagir com eles. É só isso que falta, abrir a terceira visão e começar a interagir com esses seres. Esses seres não estão aqui chegando agora para comer criancinha, são seres responsáveis pela toda a existência de nossa civilização, de toda a nossa experiência kármica, são seres envolvidos com a construção desse nosso corpo biológico, que a nossa alma está usando para essa experiência neste plano físico da Terra. Veja bem, essa é a experiência que nós vivenciamos desde aqueles tempos até os dias de hoje dentro da ufologia. Isso nos torna pessoas não gratas em muitos locais onde a gente vai. Por isso que eu me retirei da ufologia, por isso que eu me retirei do meu canto, por isso que eu fiquei fazendo um trabalho mais solitário, mais sozinho, sem participar de discussões, de eventos, de congressos, porque não tinha como. Eu saí da universidade também porque não tinha como, né? A vida do médium não é uma experiência tão simples na sociedade. A vida do médium é uma experiência muito complexa, muito complicada. Ele não consegue dividir com as pessoas a sua vida, a sua experiência pessoal, ele não consegue compartilhar. Tá? Eu só consigo compartilhar com outros bons médiuns que veem as mesmas coisas, que interagem com as mesmas coisas. E eu fui ajudado por muitos médiuns na época, bons, que nos orientavam, que viam as mesmas coisas. E várias vezes eu fui convidado para centros espíritas orientar os médiuns que estavam vendo Grace, que estavam vendo ET no centro espírita e não sabiam o que fazer com aquilo. Então muitos presidentes de centros espíritas já me convidaram, e centros espíritas cadecistas, filiados à federação, que passavam por essa situação e não sabiam resolver esse problema. Então eles me convidavam para fazer palestras, conferências, para orientar os médiuns, para alertar os médiuns de quem eram aqueles seres diferentes que estavam se manifestando nesses núcleos espirituais, ditos até kardecistas, em Umbanda, no Candomblé, nos índios, xamanes, no movimento xamânico, todos esses movimentos há uma manifestação de inteligências extraterrestres. Sempre existiu, não é uma coisa de agora. Os extraterrestres estão aqui desde a criação desse planeta, desde a criação desse projeto planetário, desde a chegada da primeira alma humana na Terra e até antes, nas hordas dévicas, as inteligências extraterrestres é que controlam as vidas nesses mundos planetários, no caso nosso, a Terra. Se tiverem algumas perguntas, se quiser ir colocando, viu, Arielle? Né? Oi? Traz aqui. Pode entrar aqui. Professor, tem uma pergunta interessante aqui. Professor, como os cientistas não espiritualizados e céticos poderão entender as reais intenções dos extraterrestres? Terão que aguardar o chamado do alto? Claro, eles não vão entender. Eles não vão entender. E não adianta, enquanto os céticos, materialistas, não tiverem uma abertura de consciência, não tiverem uma percepção extrasensorial mais apurada e poder interagir mais profundamente com os seres extraterrestres, para compreender a sua verdadeira intenção, para compreender os verdadeiros motivos pelos quais essas inteligências estão aqui na Terra, não tem jeito. A ciência está nas trevas, o mundo está nas trevas, o ser humano está nas trevas. E os seres extraterrestres estão numa dimensão de luz tão elevada que é difícil o homem com a cabeça de hoje entender uma inteligência extraterrestre. Fica muito difícil. Então não tem jeito, os cientistas não estão preparados para isso. Né? Os cientistas não estão, eu conheço cientistas, eu convivo com cientistas. Os cientistas não estão preparados para esse encontro. É uma quebra de paradigma muito violenta para eles. Tem que ser um pouco gradativo. Eu gostaria que fosse violenta, que é para já chutar o pau da barraca. Mas as coisas são complexas. Né? Tudo vai depender deles, porque aquilo que eu digo, a gente não tem poder. O médium não tem poder. O poder está nas mãos deles, das inteligências avançadas, que manipulam tecnologias e forças inimagináveis. Né? Esse é um ponto principal da coisa. Né?
De onde vem a crença que o professor tem de que só existe ET do bem intencionado? Olha, quando você só fica com a sua visão cristã de mundo, a sua visão cristã, a sua visão da dualidade, a própria visão da ciência, uma visão dual, nós construímos uma filosofia dual, eu não preciso nem ir longe, né? É só você ir no budismo clássico e você ir no taoísmo chinês, você vai ver que o chinês não pensa nesses termos do dual, de bem e de mal, certo e de errado. Para o taoísta e para o budista não há certo ou errado, não há bem e no mal, não existe essa dualidade conceptual filosófica. Então, quando você pode olhar o universo de duas maneiras, através da ótica da dualidade ou da ótica da não dualidade. Isso é um princípio filosófico, simplesmente, tá? Nós assumimos, o Ocidente veio com uma filosofia grega, judaico-cristã, que é toda baseada na dualidade. Já a filosofia budista oriental, que ninguém sabe como é que ela funciona, no Ocidente as pessoas não têm noção disso. Você vê, os próprios centros espíritas kardecistas, você não vê nenhum chinês canalizando, você não vê nenhum budista canalizando, né, espíritos budistas. Todos os espíritos que estão ali são cristãos. Né? Por quê? O que está acontecendo de errado? Né? Alguma coisa estranha está acontecendo. Por que o centro espírita kardecista não canaliza um muçulmano, um médium, um espírito muçulmano, para dialogar, conversar e tentar entender uma universalidade do pensamento humano, do pensamento até religioso humano? Então é óbvio que se você tiver uma visão bastante dualista e não entender outras formas de ver o mundo, ver o universo, outras filosofias, você vai encarar o ET dessa forma, né? Você sempre vai classificá-lo como bom ou mal, com certo e errado, evoluído, primitivo, mais avançado, outro menos, que é a visão da ciência. A ciência tem essa visão bastante dualista e cartesiana da coisa, né? O próprio Descartes, né, penso logo existo, né, dividindo o homem entre pensamento e existência, né? Corpo e mente são separados, são dicotomizados na visão cartesiana da coisa. Mas só que a visão cartesiana não é a única e também não é a mais perfeita nem a mais correta, né? Esse é o ponto-chave da questão. Professor, com relação à física quântica, alguns físicos argumentam que suas leis só podem ser aplicadas no mundo quântico e não se aplicam ao mundo macro. Qual a sua visão sobre isso? Isso é verdade. Isso é verdade. Os cientistas sabem disso e eles não conseguem trazer o mundo quântico para o mundo alto aqui. Mas isso não significa que os fenômenos quânticos não podem acontecer no mundo macro. É só os cientistas não descobriram ainda. Eles não sabem como. Eu falei para vocês que a nossa física ainda é primitiva. A nossa física é muito criança, muito infantil, né? Se você perguntar para um físico, né, quando é que a gente vai fazer viagens interestelares, ele vai falar para você nunca, né? Porque na visão que eles têm da física de Einstein, não vão viajar para outra estrela nunca, né? Com essa visão. Então, por quê? Porque a nossa física hoje ela é quadrada, a nossa física é uma física das trevas, mas assim que a gente evoluir, assim que a gente abrir a consciência, entrar em contato com inteligências avançadas, essa física vai ser jogada no lixo. Nós vamos ter novas visões de mundo, nova visão de universo, e nós podemos viajar entre as estrelas e nada que vai nos impedir. Então a visão da física de hoje é que é uma visão primitiva de tudo. Nossa física é primitiva, nossa ciência é primitiva. Eu já disse para vocês, nossa ciência é uma ciência das trevas. Né? Qual a finalidade dos reptilianos se eles não dão contato para ninguém? O lance é o seguinte, né? Qual a finalidade dos reptilianos? Existem no universo bilhões de raças extraterrestres operando nas galáxias, em trilhões de galáxias que existem no universo. Bicho, qual a finalidade de você existir aqui na Terra? Faz essa primeira pergunta para você. Não faz a pergunta qual a finalidade dos reptilianos. Faz essa pergunta qual a sua finalidade no universo. Aí quando você responder essa pergunta, talvez você já esteja mais consciente para entender o papel dos reptilianos no universo. Quando você entender qual é o seu papel no universo. Você sabe qual é o seu papel no universo? Ou você está mais cego aqui na Terra do que ninguém que não sabe nem o que está fazendo aqui nesse planeta? Então tem que acordar por isso. Por isso que os orientais têm que iluminar. Antes da iluminação, bicho, é umas trevas total. A gente não sabe de nada aqui. Entendeu? Por isso que o espírito precisa acordar por uma vida mais elevada, acordar para a sua vida após a morte, perceber que existe uma sociedade após a morte avançada, que existe no nosso lar, que existe toda uma ordem para o espírito reencarnar, ok? Existe toda uma organização, as coisas não são ao acaso. O universo não constrói coisas ao acaso. Os projetos planetários são dirigidos por inteligências muito avançadas.
No caso, na Terra, a gente chama de comando Astar, né? Mas comando Astar não é pessoa, não é indivíduo. A palavra Astar significa luz, então é um comando de luz. Luz significa comando de gente inteligente, pessoas sábias que sabem porque estão organizando toda essa estrutura planetária. Eu aconselho vocês a assistirem o meu trabalho Projeto Terra, ou ler o meu livro Projeto Terra. Essa é a base de todo o meu trabalho espiritual que eu aprendi com os Greys, que eu aprendi com os seres extraterrestres. Essa é a base do meu trabalho. Professor, recebemos uma visita noturna de 3 seres aqui em casa. Interessante. Eles tentaram tirar material genético. Estou com muito medo. O que eu faço, professor? Quem pode nos proteger dele? Ninguém. Deixa ele levar material genético. Você não faz nada com ele mesmo, né? Deixa eles levarem embora. Estão em manutenção do nosso corpo, né? Esse corpo que nós usamos não é nosso, cara. Tá? Nós usamos um corpo que nós não sabemos como funciona, como que ele foi gerado, como que as coisas acontecem. Nós somos uma alma usando um produto de alta tecnologia desenvolvido por raças avançadas para o espírito conectar-se a esse corpo e usar esse corpo. Esse corpo não é nem nosso. Nós estamos usando esse corpo de presente para viver uma experiência nessa densidade dessa matéria. Essa é a verdade. Tá? Esse ponto é importante que a gente entenda. Não tenha medo dos ETs, não. Não tenha medo de ninguém, não. Deixa rolar. Lala, já teve algum mestre ascensionado africano que você conheceu? Tá vendo que louco? Ó, essa é uma boa pergunta. Tá? É uma pergunta excelente. Né? E o mestre Kutume? O mestre Kutume é negro. O mestre Armória também é negro. Ou vocês acham que todo ascensionado é branco, de olho azul? E indiano? O indiano é praticamente quase negro, uma pele extremamente escura. O indiano real mesmo, claro, certo? Então, por isso que eu estou dizendo para vocês, né? Se você analisar, você tem ascensionados em todas as épocas, em todos os povos. Você está entendendo? É claro que a gente conhece muitos ascensionados negros. Quantos pretos velhos sábios você não conhece em centro de Umbanda, em centro de Candomblé, né? Que são incríveis, são belos e maravilhosos, têm uma sabedoria incrível quando dialoga com você, quando te ensina. E é preto velho, tá? Bom, acabou acho que aqui, tá? Então, pega aqui, Paty, eu vou para a lousa agora, que eu quero mostrar um dados para vocês aqui, interessante para vocês raciocinarem, né? Que tem a ver com essa discussão. Então, a discussão fundamental é essa. Enquanto estivermos nas trevas, nada nos será revelado. Por isso que os mestres do Oriente sempre procuraram iluminação. Os mestres orientais procuraram iluminação porque sabiam que a iluminação é o único caminho para sair das trevas desse mundo e entender a verdadeira natureza de nossa existência na Terra. Por isso eu sou bastante budista, por isso que eu sou bastante taoísta. Não que eu tenha esse rótulo religioso, eu não tenho rótulo religioso nenhum. Tá? Não visto roupa especial, não boto turbante, não sento em nenhum trono, certo? Minha cadeirinha de plástico, porque eu sempre digo para vocês, eu sou apenas um professor, tá? Um médium professor, tá? Então é isso. Então o que é a base do pensamento do Projeto Terra? A base do pensamento do Projeto Terra é esse aqui, tá? Eu vou usar os dois lados da lousa, que eu quero fazer uma comparação importante, para que vocês possam raciocinar aqui, para a gente colocar esse debate dentro de uma visão bastante clara de tudo. Eu vou colocar 2 planetas aqui, o planeta X e aqui o planeta Terra. Tá? Como aquilo que eu discuti para vocês, os planos espirituais são planos físicos, só que são planos com densidade quântica diferente, mas são planos físicos como qualquer outro. Então, ao redor da Terra, vai existir outras superfícies geológicas da Terra com matéria cada vez menos densa. E no planeta X a mesma coisa. Tá? Então, é isso daí. Tá? Quanto mais denso por exemplo, a superfície da Terra é considerada uma das superfícies mais densas que tem. E se você tiver um ET no planeta X lá também na superfície, ele vai ser super denso. Tá? Então veja bem. A ufologia jamais
será compreendida enquanto o cientista ou o ufólogo não compreender vida após a morte. Nenhum mistério aqui na Terra vai ser revelado enquanto vocês não entenderem vida após a morte. É a base de todo o conhecimento. Então todo mundo tem que saber que quando morrer, o seu espírito e a sua consciência vai continuar existindo. Pode continuar existindo aqui na superfície da Terra, numa dimensão que nós continuamos chamando de trevas ou umbral, ou pode ser resgatado por espíritos de luz e ser levado para um nível superior que nós chamamos aqui no Brasil, carinhosamente, da cidade nosso lar. Né? Que vocês assistiram o filme, todos os espiritualistas devem ter assistido esse filme e devem entender aquilo que eu estou falando. Tá? Muito bem. Então, é importante que todos vocês entendam o seguinte: todo espírito que está aqui na Terra, vivendo uma experiência na matéria, não é daqui. Nenhum espírito é daqui. Todos nós viemos transladados de fora da Terra. Nós viemos de fora. O espírito, a lei de Darwin já está furada aí. A ciência vai mudar radicalmente quando ela aceitar a vida após a morte. Porque você vai ter que entender que o espírito, ele não é gerado no corpo biológico. O espírito e a consciência espiritual não depende de cérebro, de mente para existir. Ele existe antes do corpo. Não é o corpo que gera o espírito. Não é o cérebro que gera a consciência, que gera a inteligência. Não é. Esse é um paradigma fundamental que a ciência tem que romper com a espiritualidade. Essa é o foco da física quântica que está entravando, né? As teorias evolucionárias darwinistas da ciência clássica não bate com a experiência da física quântica quando você estabelece uma consciência anterior à matéria. Ela é anterior ao cérebro biológico. Nós existimos fora dela. Não dependemos dela para existir. Portanto, quando o corpo morre, a consciência ou o espírito continua existindo. Tá? Todos vocês assistiram o nosso lar. Então tem uma sociedade organizada. Mas vocês têm que entender que 99% dos livros espíritas, eles vão trabalhar com umbral e com essa zona chamada penumbral, que eu chamo de penumbral. Eles não falam das cidades que estão aqui em níveis superiores. Não há esse diálogo. Por quê? Os espíritos nos orientavam dizendo que naquele momento, o nível de informação que viriam através dos médiuns seriam até aqui. Já era suficiente para fazer uma revolução do conhecimento, dar a primeira lição para a humanidade terra e principalmente no Brasil. Agora nós estamos numa fase em que o plano espiritual está nos oferecendo informação dessas dimensões acima. Ok? Inclusive dos extraterrestres que estão nesses mundos acima. No último plano, nós temos o comando planetário Terra. E aqui no planeta do ET é a mesma coisa. Isso aqui é astrofísica. Então vai ter o nosso lar do planeta X, do ET. E vai ter os planos de luz, os planos ascensionados e o plano superior do intercâmbio interestelar. Aqui, ó, nesse plano superior é que acontecem os intercâmbios interestelares. É aqui, ó. Entendeu? No plano dos ascensionados. Então aqui, diariamente, chegam e partem naves, raças das mais diversas origens galácticas e intergalácticas. Só que essas raças não descem operar nessas dimensões mais densas. Não. E tem aquela máxima que eu andei falando para vocês há pouco tempo, né? Que 87% de todas as almas que hoje estão encarnadas aqui na Terra, estão na primeira encarnação. Ó, olha o termo, 87% das almas encarnadas hoje na Terra estão na primeira encarnação. Oh! Sim, você tem uma grande chance de ser um cara que chegou de fora e, portanto, você tinha uma cara extraterrestre. É só você pensar, você fazer uma regressão de memória e achar a sua origem cósmica,
Que cara que você tinha? Que rosto que você tinha antes de encarnar na Terra? Você era um ET. Qual a probabilidade de você ser um corpo humano, bonitinho como esse? Pode ser que não. Você nunca pensou dessa forma espiritual. Tá? Então, todos nós, por esse ângulo e por essa visão, que é a visão do Projeto Terra, né, somos extraterrestres. Nós somos almas extraterrestres vivendo uma experiência na matéria no planeta Terra. Mas ninguém é terráqueo. Ninguém é terráqueo. Você está terráqueo agora. Muito bem, aqui nós temos o comando do planeta X. Então, essas dimensões estão interagindo faz tempo. Ó. Eles estão em intercâmbio faz tempo, andando. Às vezes eles chegam aqui e vão adensando depois. Eles podem ir adensando e até adensar no nosso plano físico, com suas naves, com seus corpos físicos. É por isso que eu digo que todos os extraterrestres que nos visitam, todos, eles estão mortos. Mortos no bom sentido, porque eles não carregam corpos materiais. Mas como eles têm uma tecnologia tão avançada e dominam uma física do universo de uma forma tão avançada, que eles desse pronto aqui, eles pegam suas naves e eles vão descendo quanticamente. Ó. Eles vão adensando elas quanticamente e aparecem aqui nesta dimensão para serem vistos, observados e estudados por nossos ufólogos, por nossos cientistas, perseguidos pela Força Aérea. Mas assim que eles querem, ele aperta um botão e a nave simplesmente desaparece do nada aqui e retorna para as suas dimensões originais. Isso são inteligências avançadas. Por isso que eu estou dizendo para vocês, ninguém vai entender ET se não entender vida após a morte. Quando você sai fora do corpo em projeção astral, ou depois da morte, no nosso lar, você vai interagir com isso aqui. Você vai entender como é que funciona toda a vida. Você vai entender que cada alma encarnada na Terra ela é controlada, é projetada a sua encarnação, existe um conselho kármico que vai se reunir, decidir aonde aquela alma vai encarnar. Não é bagunça, certo? Aqui não tem bagunça. Tudo é muito organizado. O Projeto Terra é um projeto extremamente organizado. E é muito fácil para a mente fechada aceitar de primeira mão, né, um diálogo com espíritos. Mas é muito difícil para uma mente enraizada num cristianismo, em qualquer outra religião mais fanática, mais de fanatismo, mais, vamos assim dizer, fundamentalista, você entender a realidade dos mundos superiores, a realidade das forças extraterrestres. Ok? É por isso que o próprio Chico Xavier, orientado por seu guia Emmanuel, procurou não explorar os extraterrestres naquela época, embora possivelmente o Chico possa ter tido um contato, possa ter visto, mas o próprio Chico, na sua humildade, também não entendia essa relação complexa toda que existia. E o Emmanuel preferia, então, como guia espiritual do Chico, falar: não, Chico, não fala sobre isso, não é a época, a humanidade não está pronta para isso ainda, certo? Lá na frente as coisas vão mudar, as informações vão ser mais claras, a informação vai chegar de uma forma mais rápida para todo mundo, como está chegando hoje, e essas discussões poderão ser feitas sim. Então, esse é o momento em que a gente vive. Isso aqui é o estudo do Projeto Terra. Eu fui aprender tudo isso com os Greys me ensinando, com o que vocês chamam de pleidiano, aqueles altos, bonitos, humanos, e com outras e outras raças extraterrestres, que eu prefiro não comentar aqui. Se vocês já se assustam com o reptiliano, se eu falar das outras, vocês não dormem mais à noite. Tá? Então é bom vocês ir se preparando, todos vocês ir se preparando neste planeta Terra, porque o planeta Terra está se transformando, está chegando a hora que as portas do universo vão se abrir. Essas milhares de raças extraterrestres vão entrar em contato, elas vão abrir. E se você não estiver pronto, você vai fazer xixi na carça. Então, é importante que a humanidade está amadurecendo. Nós estamos numa época em que grandes mudanças e grandes transformações se avizinham em nossa civilização. É inevitável uma transição planetária, quer seja ela feita ou através de um conflito humano, nuclear, uma guerra, ou através de uma intervenção superior nos planos astrais. Veja bem,
É uma intervenção superior, é uma intervenção dos espíritos mortos, é uma intervenção do teu pai, da tua avó, do teu tio que morreu. Eles vão fazer essa linha de frente dessa intervenção. E os extraterrestres vêm junto para fazer toda uma nova formulação da consciência humana, da civilização humana. Eu percebo que todos vocês estão cansados de nossos presidentes, nossos governos, de nossa sociedade decadente, que todos vocês clamam por uma mudança, por uma transformação. Mas não se esqueçam que a transformação começa por você primeiro. Você que tem que fazer essa mudança interna, você que tem que trabalhar essa mudança, e está pronto para entender uma mudança radical na consciência extraterrestre. Portanto, se esse ET que está na superfície, ele estiver preso na densidade, ele é tão primitivo quanto você que está aqui. Não importa se ele seja extraterrestre. Esse cara só vai ter capacidade interestelar, ele só vai ter uma navegação interestelar só depois que ele descobrir essas realidades. Não há intercâmbio interestelar de raças que habitam planos físicos da matéria. Só se eles estiverem na Era da Luz. Se esse planeta entrar na Era da Luz, a primeira coisa que acontece na Era da Luz é os seres de superfície descobrir que são seres reencarnados e encarnados e descobrir que a sua verdadeira natureza sempre foi o plano espiritual, sempre foi os planos superiores. Esse é o ponto-chave. Aí não tem que descobrir nada. Aí a tecnologia já existe, os discos voadores já existem, é só você emprestar ou fazer parte de excursões e sair navegar pelas estrelas. Por isso que eu digo que todos os ETs que chegam aqui já estão mortos. Porque não são seres que estão habitando corpos físicos e planos materiais. São seres que nem os espíritos mortos. Vivem e habitam as mesmas dimensões. É isso. É essa informação-chave que pode fazer toda a diferença no mundo ufológico. É uma ponte entre ufologia e espiritualidade. E mediunidade. Tá? Eu não vejo outra saída. Enquanto o ufólogo não tiver uma abertura de consciência, não tiver uma abertura, a ufologia não vai ser desvendada. E o cientista também, que não tem nada a ver com ufologia, mas a ciência convencional que está aí buscando informações, buscando respostas sobre o universo, buscando respostas sobre a origem do universo e toda essa cosmologia toda, não vai ter informação enquanto não tiver uma expansão maior da consciência e não abrir a sua consciência para essa realidade do universo que está ao nosso lado. Todos esses espíritos e ETs andam do nosso lado o tempo todo. E a gente, na maior cegueira, não consegue perceber e enxergar e interagir com essa realidade. Tem perguntas que você quer passar? Vamos lá. Eu não vejo nenhuma saída, não só para a ufologia, para a ciência, para a raça humana de uma forma geral. A raça humana e a sociedade, todos os eventos sociais, todas as brigas sociais, todas as formas de governo que existe aqui na Terra, enquanto o ser humano estiver nessas trevas da matéria, ele não consegue estabelecer uma relação de amor, uma relação de fraternidade entre as pessoas. Pergunta, se não tem matéria, por que precisam de naves? Bom, quem fez essa pergunta precisa assistir meus outros projetos. Isso aqui é tudo matéria, gente. Quem disse que não tem matéria? Isso aqui é matéria, só que a matéria é mais sutil. E as naves são tecnologias avançadas para deslocamento interestelar, para levar material, para levar bugiganga, para levar equipamento, transportar equipamento. O universo é uma agulha no palheiro, ninguém consegue navegar, são trilhões de estrelas, e você se perde, cara. Se você não souber ter mapa de navegação, né, só porque eu está fora do corpo físico, eu acho que pode tudo. Não pode. Tudo aqui é matéria, tudo é matéria, só que a matéria é mais sutil, menos densa. Não confunda o espírito com fantasma. Espírito é matéria. Tá? Professor, o que fazer quando os ETs começam a dar contato dentro de nossas casas? O que aconselha que façamos para que a coisa possa fluir de maneira mais clara, mais bem aproveitada? Né? Acho que continua a pergunta? Simplesmente nada, não faça nada. Aprenda com eles, observem, conversem, dialoga. Seja tranquilo, receba-os como recebe um visitante na sua casa e dialoga com eles, conversa com eles. Da mesma forma, se aparecer um espírito, o que você vai fazer se aparecer tua avó que morreu na tua casa?
querer conversar com você. Troca ideia, bate papo, a gente da família. Não tem outro jeito. O ET está querendo, começa a dar contato. O que você vai fazer? Nada. Senta ali, curta a experiência. Eu estou tranquilo porque eles entram na minha casa o tempo todo. Estão na minha casa o tempo todo. Tá? Estão lá no nosso ashram, em São Tomé. Aonde eu vou, os espíritos me acompanham. O médium sabe disso, mas isso não é privilégio do médium. Na tua casa, em tudo quanto é lugar, tem espírito. Seus parentes estão na sua casa sempre te visitando. Você anda para a rua, tem um monte de espírito. O único problema é que as pessoas não enxergam. As pessoas não são médiums, elas não veem. E aí elas não veem, os espíritos também não vão ver os ETs. Esse é o problema. Os ETs escolhem pessoas aleatoriamente para dar contato? Não. Um contato só pode ser autorizado pelo seu conselho kármico. Porque qualquer contato muda e altera profundamente a linha kármica do indivíduo que está aqui na Terra. E se você tiver uma linha kármica muito pesada, muito densa, por mais que você se esforce, o seu comando não permite que os ETs interfiram na sua vida. Tá? Então esse é um problema também. Professor, depois de uma alma ascensionada para o último nível, essa alma se subdividiria? Não. O processo é o contrário. Todo mundo que vai descendo vai se subdividindo. Quando você ascensiona, a ideia é incorporar para a sua consciência muito mais informação, muito mais conexão. A conectividade com outras raças e a conectividade com os espíritos se tornam um padrão muito maior do que as trevas que nós estamos hoje. Hoje nós nos sentimos espíritos isolados dentro do corpo, seres isolados dentro da matéria e solitários. O processo de ascensão é a morte dessa solidão, é a interatividade e a conectividade entre mentes e consciência. Isso é muito importante. Tá? Ok? Cadê a outra pergunta? Não tem último nível. Qual que é o último nível da evolução? Não tem último nível. Também não tem primeiro. Nós estamos num processo evolutivo constante. Tá? Não existe último aí. Como eles estão entre nós, um grande número de pessoas estão despertando para essa realidade. Quando será o contato oficial? Essa data não está marcada ainda, tá? Pelo menos, Lala, humildemente, com os meus contatos humildes, com os meus irmãozinhos, eles não me disseram data nenhuma. Tá? Não sei quando isso será, né? Acabou? Acho que acabou aqui, né, dele? Professor, a vida que vivemos aqui é real ou uma ilusão? Tipo, projetada na nossa mente pelos ETs para a nossa experiência. Bom, isso aqui é bem a história da Matrix, né, do filme Matrix. É claro que não é isso, tá? É claro que não é isso. Ninguém está numa brincadeira. Esse projeto é um projeto extremamente organizado, sério, onde nós, como espíritos, estamos nesses corpos aprendendo lições maravilhosas e importantes para a nossa consciência. Né? Nenhum projeto planetário com 7,5 bilhões de almas está aqui à toa sem nenhum motivo real. É claro que tem um motivo muito importante para todas essas almas e nós estarmos aqui neste mundo vivendo essa experiência. Tá? E essa experiência é passageira, a luz virá em breve. Se não vier na sua geração, após a morte, você vai entrar em contato com outras realidades. E eu tenho certeza que lá, né, o espírito após a morte, depois de um tempo, ele acorda. Se ele for um pouco inteligente, se ele for muito burro e for muito primitivo, aí ele fica no umbral muito tempo aqui, sabe? Se ele for muito egocêntrico, aí ele passa muito tempo no umbral até ele acordar uma natureza e ser resgatado e ir para níveis mais superiores. Mas tudo depende de nós, só de nós nessa experiência Terra, ok? Bom, Laércio, tem uma pergunta após 2019 passar. Os ETs não intervir de uma tal maneira que esses cientistas materialistas estão preparados para essa realidade de contato físico. Olha, os cientistas não estão preparados, eles não estão preparados. Eu conheço cientista, conheço astrônomo, conheço todo mundo, né? Nem psicólogo que eu converso por aí estão preparados para essa realidade. Ok? Não tá. Vai ser um puta de um choque. A hora que os ETs começarem a intervir, porque as pessoas acham que eles vão intervir materialmente primeiro. Certo, mas os ETs, eles têm tecnologias avançadas. Eu já falei aqui da onda Chan, eu já falei de outros métodos utilizados pelas forças extraterrestres para mudar o padrão de consciência da humanidade.
E não é num contato direto, num confronto ideológico que esse processo vai acontecer. Nós temos que esperar. Vamos ver o que vai rolar aí. Ninguém tem certeza nem nada por enquanto, porque está sendo tudo discutido como que vai ser feito tudo. E 2019 vai haver um conclave nas estrelas. Vai haver uma nova discussão entre todas as inteligências que coordenam o Projeto Terra, que têm responsabilidade com esse projeto planetário Terra. Aí dessa reunião vai se decidir o que será feito de nossa humanidade e como o processo de transição para a Era da Luz vai acontecer. Porque é inevitável o trânsito para a Era da Luz, é inevitável. Agora, como isso vai ser feito é que esse trabalho vai ser discutido com essas grandes inteligências que coordenam o Projeto Terra. São as inteligências que operam aqui e operam nos planos astrais, que sabe toda a ordem evolutiva das almas que estão aqui, que tem todo o registro de todas as almas que estão aqui, da sua origem cósmica e tudo mais. Bom, como que é ter contato? Como ter contato com os extraterrestres? Como eu disse para vocês, os extraterrestres nos escolhem. Mas como eles nos escolhem? Nos escolhem pelo seu interesse, nos escolhem pela sua preparação, nos escolhem pela sua capacidade de interpretar o fenômeno. Porque se o ET perceber que se ele der um contato para você, você vai ficar mais louco do que sábio, ele não vai dar esse contato para você. Porque ele percebe que psicicamente, psicologicamente, você não está pronto para uma experiência desse tipo. O extraterrestre, junto com o seu mentor kármico, tem que entender isso. No meu caso foi assim. Quem trouxe o primeiro extraterrestre para eu conhecer foram os espíritos chineses orientais que me treinavam. Eles trouxeram, falaram, olha, agora nós vamos trazer para você conhecer um ser oriundo de outros orbes. E a partir de então eu comecei a interagir com os Greys e depois com outras raças. Mas todas essas operações foram coordenadas pelos meus mentores espirituais e pelos espíritos humanos que coordenam a experiência humana na Terra. Então, nós temos organizado muitos cursos, muitos treinamentos, nós temos um trabalho que nós chamamos de Câmara de Contato, né, que nós vamos estar realizando em Limeira no dia 27 e 28 de maio desse mês, um encontro muito importante que a gente vai estar fazendo aqui em Limeira e que a gente já vem executando, é reunir grupos e preparar as pessoas para esse contato espiritual, para esse contato mediúnico e aceitar com harmonia a presença extraterrestre ao nosso lado. Ok? Então acho que é isso aí, né, Arielle? O tempo já está passando e uma outra coisa que surgiu muitas perguntas com relação à minha participação naquele documentário da Posati. E eu sou uma pessoa muito ética, eu sou uma pessoa espiritualizada nesse ponto de vista e eu quero dizer para vocês que eu não tenho nada para dizer, sabe? Eu não tenho nada para dizer, eu faço o meu trabalho, sempre fiz o meu trabalho, há muitos anos eu faço o meu trabalho com amor, faço o meu trabalho com carinho. E claro, tem pessoas que não gostam do meu trabalho, tem pessoas que detestam o meu trabalho, tem pessoas que amam, que adoram o meu trabalho, porque nós vivemos num mundo repleto de visões completamente antagônicas de tudo, né? E eu me sinto assim, honrado e até agradecido com todas as manifestações de apoio ao meu trabalho, todas as manifestações de apoio e indignados com essa situação toda que não sei se eu não fiquei triste assim, eu fiquei assim, mas poxa, faz tanto tempo, não sei porque continua isso ainda, essas picuinhas todas indas aí. Eu nunca fiz nada para ninguém, nunca briguei com ninguém, nunca discuti com ninguém de todo o meio ufológico, sempre tive um respeito muito grande por todas essas pessoas, São elas que têm uma divergência comigo, não eu tenho divergências com elas. Eu só quero dizer para vocês que eu nunca briguei com ninguém. Nunca briguei, nunca discuti, nunca falei mal de ninguém. É uma questão puramente mesmo ideológica e pessoal de não concordar com as ideias. E as pessoas têm todo o direito de não concordar com as nossas ideias, tá? Mas eu quero dizer que eu sou transparente, que aquilo que eu falo, que aquilo que eu coloco está aqui, ó. As minhas ideias estão em mais de 200 DVDs aí, em cursos, as pessoas me conhecem há muitos anos. Eu tenho amigos que me acompanham há mais de 20, 30 anos, estão do meu lado.
As pessoas sabem que eu sou transparente, as pessoas sabem que eu não sou uma pessoa falsa. As pessoas sabem que o que eu falo aqui, eu falo que eu vivo esse processo o tempo todo em minha vida, tá? Mas é por aí. O negócio é bola para frente, tocar o trabalho sempre em frente e deixar que o amor verdadeiro possa conduzir nossas vidas e nossas almas aqui nesse projeto Terra. Ok? Não entendi. Eu quero agradecer aí ao vivo conosco, está cerca de 1.800 pessoas nos assistindo. E quando a gente desliga esse negócio aqui, né, que ele fica gravado, quando dá meia hora depois já tem umas 5.000 pessoas que entraram a assistir, porque vem nos outros horários para ver, né? E a gente quer agradecer muito mesmo o carinho de vocês, esse apoio, estar com a gente aqui, né, participando desse trabalho, tá? Então é isso. Namastê, muita luz e aguardem outras lives aí gratuitas que nós estaremos fazendo, né? E quem quiser colaborar com o nosso trabalho, você pode fazer as doações, né? Fazer as doações aí através da conta bancária. É só entrar em contato com a gente e qualquer R$5, qualquer vale-refeição, ticket, vale-transporte, nós estamos aceitando. Tá? Nós transformamos muito disso, né, para os nossos cães, para os nossos gatos. A gente tem mais de 30 gatos que a gente trata, a gente tem mais de 20 e tantos cães que a gente cuida em nosso espaço. Ok? Então é isso. Então, pessoal, namastê, muita luz e até um próximo encontro. Muita paz a todos.